Olá, eu sou Roberto Latini e hoje eu vou falar um pouco sobre a análise otimizada para a aprovação de processos de registro de dispositivos médicos, ou seja, aqueles enquadrados como classe 3 ou classe 4 pela Anvisa. Bom, essa análise otimizada ela faz referência, na verdade, à RDC 741 de 2022 e à Instrução Normativa 290 de 2024, ambas tratando do item da análise otimizada. A RDC 741 trazendo os parâmetros gerais da admissão dessa análise otimizada e a Instrução Normativa 290 de 2024, recém-publicada agora no mês de abril de 2024, traz as especificidades aplicáveis aos dispositivos médicos, incluindo-se aí os diagnósticos in vitro, ok? Bom, primeiro, tanto a RDC, tanto a Resolução de Diretoria Colegiada quanto a Instrução Normativa, elas trazem em seu bojo a definição daquilo que é a autoridade regulatória estrangeira equivalente. Basicamente, em curtas pinceladas, essa autoridade regulatória estrangeira equivalente é aquela autoridade de outros países, né, residente em outros países, que a Anvisa reconhece como competente e confiável o suficiente para que a própria Anvisa se utilize da documentação que foi submetida naquele país e aprovada pela autoridade regulatória daquele país para um determinado produto. Bom, então como é que vai funcionar a mecânica disso tudo, né? Para explicar rapidamente. A empresa aqui no Brasil que vai fazer o peticionamento, o requerente aqui no Brasil que vai fazer a submissão do seu dossiê técnico, ele deve submeter o dossiê em conformidade com a legislação brasileira. Então, por exemplo, se ele for submeter um dossiê, só a título de exemplo, de um raio-x, de um ultrassom, de um catéter, ele vai juntar toda a documentação que é solicitada pela RDC 751, né? Incluindo aí os formulários de petição, a rotulagem, instrução de uso, relatório técnico, etc, etc, etc. Aquilo que for passível de certificação de conformidade ou de certificação de boas práticas, ou mesmo da certificação do Ministério do Trabalho na forma de EPI, como por exemplo as luvas cirúrgicas, né? Então ele vai juntar todo o dossiê como se fosse analisado pela via regular e vai protocolar esse dossiê na Anvisa. Ato contínuo, ele vai protocolar uma petição para que o dossiê seja analisado por via otimizada, vai juntar a documentação regulatória que vem do país de origem, lembrando que essa documentação deverá estar em português, inglês ou espanhol, caso contrário se faz necessário também a juntada da tradução juramentada. Então ele vai juntar isso, mais uma petição. Essa petição ela está no anexo da Instrução Normativa 290 de 2024 e ele vai fazer isso na forma de um aditamento à petição principal. Então primeiro a empresa peticiona na forma da RDC 751 ou na forma do 830, conforme a natureza do produto. Ato contínuo, ela faz uma petição secundária e nessa petição secundária ela vai colocar no assunto o aditamento para a análise otimizada desse processo. Pontos importantes. Primeiro, a Anvisa poderá ou não utilizar a documentação que vem da autoridade estrangeira. Então a Anvisa mantém, através da sua própria legislação, a sua soberania e a sua autonomia em relação às decisões que vão ser tomadas. Segundo, a Anvisa poderá ou não utilizar total ou parcialmente essa documentação para acelerar a análise do processo em questão. Terceiro, solicitar uma análise otimizada não significa passar na frente da fila. A Instrução Normativa 290 é clara em afirmar que a utilização da via otimizada de análise não coloca ninguém na frente da fila, ou seja, é mantida a ordem cronológica, tá? Quais são as autoridades hoje reconhecidas pela Anvisa? São basicamente aquelas autoridades que fazem parte do MDSAP, que é o Programa de
de auditoria única para dispositivos médicos, do IMDRF, que são basicamente quem? Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália, fora o Brasil, claro, que também faz parte desse grupo, mas a gente está falando de uma análise otimizada com base na documentação estrangeira, né? Também reforçando outro ponto importante: se a documentação vier em português, espanhol ou inglês, não precisa de tradução juramentada. Em qualquer outra língua faz-se necessária a tradução juramentada. A Anvisa não vai aceitar a análise otimizada se forem protocolados somente os documentos da autoridade estrangeira. É necessário fazer o peticionamento primário de acordo com as resoluções aplicáveis no Brasil e, na sequência, faz-se então a solicitação do uso dessa via otimizada. A Anvisa não publicou em quanto tempo eles vão analisar um determinado processo por via otimizada. Isso é uma informação que provavelmente a Anvisa vai considerar mais à frente. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o anexo que vem na Instrução Normativa número 290 de 2024, anexo esse que tem como título, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção no título: Declaração de avaliação de elegibilidade de análise de petições de dispositivos médicos pelo procedimento otimizado de análise. Veja bem, declaração de avaliação de elegibilidade significa dizer o seguinte: a Anvisa já está mandando o recado no título. Você vai protocolar a petição, vai protocolar a documentação estrangeira e é um ato discricionário da Anvisa decidir se ela vai ou não vai utilizar aquela documentação para fazer a análise otimizada. Outro ponto importante: tem que ser enviada a documentação mais recente emitida pela autoridade estrangeira. Então vamos imaginar, por qualquer motivo, que tenha sido submetida uma determinada documentação, por exemplo, nos Estados Unidos em 2010 e outra agora em 2023 para aprovação do mesmo produto, etc. e tal. Aquela documentação a ser enviada é a mais recente, de 2023. Outro ponto importante: a Anvisa pode se valer de contato direto com essas autoridades estrangeiras para a complementação de dados, para a troca de informações e assim por diante. Então não é porque a empresa protocolou um determinado conjunto de documentos instrutórios que a Anvisa não vai, ou melhor, que ela vai se abster de fazer algum contato com essa autoridade estrangeira se ela assim entender necessário. E a Anvisa também pode solicitar complementação dessa documentação. A Anvisa pode entender que sim, a documentação é elegível para ser utilizada, mas que no formato ou na quantidade ou com o volume de informações que ela tem, ela ainda está incompleta para que a Anvisa faça uma melhor análise, uma melhor utilização disso, ok? Bom, como essa petição ela é praticamente uma declaração a ser anexada no processo de petição primária, então está aqui uma parte dela. A empresa, nas pessoas de seus responsáveis legal e técnico, assegura e se responsabiliza pela veracidade e fidedignidade das informações aqui prestadas, estando ciente de que é responsável pela qualidade, segurança e desempenho dos dispositivos médicos por ela registrado. Bom, isso quer dizer o seguinte: você está fazendo uma declaração para uma autoridade federal, que é a Anvisa. A prestar uma informação inverídica, isso eu quero deixar bem claro, isso implica num crime de falsidade ideológica, né? Artigo 299 do Código Penal, punível com prisão de 2 a 6 anos mais multa. Então eu desaconselho fortemente que se tente maquiar qualquer informação para fazer com que aquele produto que está sendo agora registrado no Brasil seja exatamente o mesmo produto que foi registrado lá fora. É um requisito regulatório e legal de que o produto ora submetido para registro no Brasil seja equivalente àquele submetido para registro lá fora. O que pode mudar? O que poderia mudar? Poderia mudar o nome. De repente o nome do produto lá fora é o nome do produto aqui no Brasil, por questões mercadológicas, por questões linguísticas, pode ser alterado. Mas isso obviamente tem que ser comprovado para a Anvisa, tá?
Outro ponto importante, para terminar, essa via otimizada de análise só serve para produtos de classe 3 e 4, ela não serve para notificações de produtos de classe 1 e 2. Então, como a notificação hoje ela já tem um mecanismo que é muito acelerado, né? Na verdade, a Anvisa acaba por publicar muitas vezes, aprovar até antes de fazer a análise documental. Então a Anvisa entendeu que a via acelerada não tem nenhum sentido, e realmente não tem nenhum sentido em ser aplicadas as notificações. Já há os registros que podem demandar até um ano ou mais para aprovação, porque os registros estão sempre vinculados à certificação de boas práticas, e como nós sabemos, né, se as boas práticas forem submetidas através do certificado do MDSAP, são até 6 meses de análise com validade de 4 anos, ou se por via regular na Anvisa, até 1 ano para fazer essa inspeção e auditoria, e no caso de aprovação, esse certificado vale por 2 anos. Então, como as boas práticas podem tomar até 1 ano para serem concedidas pela Anvisa, obviamente o registro do produto que está atrelado a isso também pode chegar a 1 ano, isso sem contar um prazo adicional no caso de uma certificação de conformidade, que a gente sabe que demora aí entre 4 meses e pouco, assim, na prática, esse é o tempo que tem demorado, ok? Bem, nós do Latini Group ficamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas relativas à RDC 741 de 2022 e a Instrução Normativa 290 de 2024. Vocês podem nos seguir através das nossas redes sociais, vocês podem nos enviar as dúvidas, né, os questionamentos através das redes sociais, através dos nossos contatos, e ficamos à disposição. Até uma próxima oportunidade, sucesso a todos!